Saudações meus amigos, com vocês Cristiano para o canal Russificando. Hoje eu quero falar com vocês de um tema muito importante para a saúde, para a vida, para o cotidiano de cada um, que é a questão da alimentação. Mais precisamente, vou falar para vocês hoje sobre o trigo sarraceno, exatamente esse aqui que você está vendo na minha mão, do Perekrovsky. Isso aqui não é uma foto, isso aqui é o próprio trigo em si, como vocês podem ver. O que é o trigo sarraceno? O trigo sarraceno é nada mais nada menos do que o feijão com arroz do russo. Ele é um alimento completo, muito melhor do que arroz, muito melhor do que feijão e muito melhor do que a junção dos dois. E por quê? Porque ao contrário do arroz, o trigo sarraceno possui uma enorme vantagem. É o fato de que ele não contém glúten, ou seja, você não vai ter glúten na sua alimentação, o que por si só já é uma grande vantagem. Vocês concordam comigo? Na Rússia, isso aqui é um dos alimentos mais baratos que tem. É outra razão pela qual ele é muito consumido na Rússia. Eu comia muito lá, fazia parte do meu café da manhã, fazia parte do meu almoço e por vezes também do jantar. E essa, aliás, é uma das vantagens desse alimento. Ele é um alimento muito dinâmico. Se você acrescentar leite, você vai ter um excelente café da manhã. Se você acrescenta manteiga, sal, carne moída, você vai ter um excelente almoço com ele. Podendo acrescentar também, claro, uma carne, um frango ou alguma outra coisa. E tem um fator histórico também muito curioso, é que para quem não sabe, o trigo sarraceno era o alimento padrão da ração do Exército Vermelho. Eles misturavam o trigo sarraceno à manteiga, carne moída, normalmente carne enlatada, enviada dos Estados Unidos pelo acordo do Lend-Lease, e assim consumiam o trigo sarraceno. Era muito comum nos eventos de recreação histórica que fosse inclusive distribuído para os participantes. Normalmente chegava lá um carrinho, eles distribuíam para você chá Ivan, exatamente numa xícara como essa, numa caneca como essa que vocês estão vendo aqui, que é a propósito uma caneca esmaltada histórica utilizada pelas Forças Armadas da União Soviética. E além da caneca, com chá Ivan, o trigo sarraceno. Claro que no evento eles não distribuíam o chá Ivan nesse tipo de caneca, eles davam em copinhos térmicos, normalmente feitos de papel. Então, quer dizer, por aí vocês tiram o quanto é um alimento barato. Costuma-se dizer na Rússia que o trigo sarraceno também é uma espécie de termômetro da economia. Quando as coisas estão indo mal, ele sempre está muito caro. E se ele estiver muito caro, pode se mandar do país que a coisa está mal. Se ele estiver muito barato, isso significa que as coisas estão indo muito bem na economia. Quando eu morava na Rússia, até 2019, eu podia comprar, por exemplo, 1 quilo de trigo sarraceno, sabendo procurar bem, procurando, claro, uma embalagem que não fosse tão enfeitada quanto essa aqui, eu conseguia comprá-lo pelo valor de aproximadamente R$1,60, R$1,50, R$1,60. Quer dizer, que é muito pouco. Claro que hoje, agora com essas tensões com a Ucrânia, com a OTAN, o valor do dólar subiu, e isso, claro, prejudicou também a economia russa. Houve, nos últimos anos, um aumento generalizado de preços, e o próprio trigo sarraceno sofreu também as consequências desse aumento. Mas, enfim, o que é esse alimento? Primeiro, antes que alguém aqui ache que eu estou fazendo algum tipo de propaganda, eu quero deixar bem claro que isso aqui não tem nenhum tipo de acordo, contrato, ninguém aqui mandou e-mail para mim pedindo para eu fazer propaganda, não. Então, eu estou dizendo aqui pela minha experiência, pelo que eu vi, pelo que eu testemunhei na Rússia. Quero deixar bem claro também que eu não sou nutricionista. Não sou nutricionista, então se alguém quiser alguma espécie de plano de nutrição para fazer os seus exercícios, para viver bem, vocês têm que procurar o nutricionista. Quero deixar bem claro também que eu não sou médico. Não sou médico, não estudei medicina na Rússia, estudei outras coisas, mas não medicina.
Mas no meu tempo de vida em São Petersburgo, eu tive a oportunidade de conhecer estudantes de medicina brasileiros que foram estudar no país e me garantiram que o trigo sarraceno ele é muito mais saudável do que o arroz, que é tão consumido aqui no Brasil. E se você soubesse de pelo menos metade dos benefícios desse alimento, eu tenho certeza de que a maioria das pessoas iria trocá-lo por arroz. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre o trigo sarraceno. Você já viu alguma russa gorda? Na Rússia, de uma forma geral, é muito difícil você ver alguém obeso. Essas pessoas existem, claro. Mas é difícil vocês verem essas pessoas. Basta você dar uma volta pela Nevsky Prospekt, Avenida Nevsky, de São Petersburgo, por uma grande rua de Moscou, e você vai perceber como grande parte das moças que passam lá são moças esbeltas, são moças que muito mais parecem modelos. É muito difícil você ver uma russa com sobrepeso. Aqui, por exemplo, no Ceará, se você vai caminhar por uma rua aqui, ou mesmo pega, por exemplo, o transporte coletivo, você vai ver que é uma situação muito diferente. No Brasil, de uma forma geral. Na Rússia, não. Não só mulheres gordas, como até homens. É muito difícil você ver um homem com barriga lá. Eu mesmo, na Rússia, quando eu morava lá, não tinha nenhuma barriga. Isso fica bem evidente nas fotos. É claro que isso também se dá por outros fatores, como, por exemplo, a questão da educação física nas escolas. Mas também se dá por um fator muito importante, que é esse aqui, a alimentação. E é exatamente dele que eu vou falar agora. Primeira coisa que você tem que saber sobre o trigo sarraceno é que o trigo sarraceno não é trigo, apesar do nome. Em russo ele é chamado de grechka. Reparem que aqui tem escrito Krupa Grechnevaya Yadritsa. Krupa Grechnevaya Yadritsa, quer dizer Grechnevaya, ou seja, grechka, popularmente conhecido como grechka. É um alimento facílimo de preparar. Se você colocar isso aqui, se você encher uma caneca dessa de água, colocar a grechka dentro d'água, em questão de 5, no máximo 10 minutos, você vai ver que ela já está toda inchada. Basta você aquecer. Você coloca na sua panela, coloca a grechka e aquece. Claro, você vai colocar sal a gosto. No final você vai colocar manteiga. Aí tem gente que coloca requeijão, e aí você tem infinitas possibilidades para preparar esse tipo de alimento aqui. É um alimento facílimo de preparar. Se aqui no Brasil costuma-se dizer, fulano não sabe sequer cozinhar um ovo. Na Rússia se diz, fulano não sabe sequer preparar uma grechka. Porque isso aqui é algo facílimo, né? É algo que até uma criança, a pessoa sem os menores dotes de culinária consegue preparar. Outra coisa, se vocês pesquisarem na internet sobre os benefícios desse alimento, esse alimento que, lembrando, não é trigo, não contém glúten. Se ele não é trigo, ele é o quê? Semente. Trigo sarraceno não é trigo, é semente. Para vocês terem uma noção de alguns benefícios dele: melhora a circulação sanguínea, por ser rico em rutina, nutriente que fortalece os vasos sanguíneos. Reduzir o risco de hemorragias, por fortalecer os vasos sanguíneos. Fortalecer os músculos e o sistema imunológico, devido ao seu alto teor de proteínas. Prevenir doenças e o envelhecimento precoce, devido à presença de antioxidantes como os flavonoides. Bom, comparem uma pessoa, vamos pegar aqui, por exemplo, pessoas de cor branca, aqui no Brasil, que normalmente tendem a envelhecer mais rapidamente devido ao sol que, por sua vez, incide sobre a pele. E uma pessoa branca no sul da Rússia, que é uma região ensolarada, você vai perceber que há uma certa diferença. Aliás, a internet não me deixa mentir. Se vocês forem em qualquer rede social com moças russas, você vai ver que elas
envelhecem muito mais lentamente do que moças de outras partes do globo. Nos rapazes a coisa já é um pouco mais complicada, porque na Rússia também tem um problema muito sério, que é a questão do tabagismo. Fuma-se muito na Rússia, mas muito mesmo. Quem acompanha as minhas lives já deve ter ouvido muitas vezes, quando às vezes a gente dá uma pausa no jogo e às vezes um rapaz ou até mesmo uma moça diz assim: ah, vou dar uma fumada, né? Vou fumar. Isso é muito comum, e claro que isso também envelhece. Mas, por ele ter muitos oxidantes, isso aqui é um alimento excelente para você conservar a sua juventude. Melhorar o trânsito intestinal devido ao seu alto teor de fibras. Prevenir doenças cardiovasculares por possuir gorduras boas. Reduzir a produção de gases e a má digestão, especialmente em pessoas intolerantes, por não conter glúten. Pessoas intolerantes, quer dizer, intolerantes a determinados tipos de alimento. E ele coloca aqui: esses benefícios são obtidos principalmente através do consumo de trigo sarraceno integral, que é o mais rico em vitamina, em fibras, vitaminas e minerais. Ele pode ser encontrado na forma mais inteiro, como farelo, ou na forma de farinha fina. Bom, esse que vem em forma de farinha fina, na minha opinião, é o melhor para você comer no café da manhã. Mingau de casca de trigo sarraceno é uma delícia, melhor do que o próprio trigo sarraceno em si. O trigo sarraceno, eu normalmente gosto mais dele como no almoço e no jantar. Detalhe que isso aqui que eu estou lendo para vocês é um artigo da Tatiana Zanin, que é, a propósito, nutricionista. E a julgar por esse sobrenome aqui, estou vendo que ela é da Unisantos, e pelas características físicas dela, maçãs do rosto avantajadas, eu imagino que ela seja descendente de russos, até pelo sobrenome. Outra coisa que ela coloca, ela mostra aqui o uso, né? Você pode fazer até panqueca com ele, você pode fazer pão com ele, embora ele não seja trigo, como eu expliquei para vocês. Esse trigo sarraceno também é conhecido como trigo mourisco, ou seja, se vocês verem por aí, trigo sarraceno e trigo mourisco são a mesma coisa. É um alimento completo, senhores, um alimento que eu recomendo a vocês. Quem gosta de história russa, quem pesquisa a cultura russa, tem que conhecer, tem que comer o trigo sarraceno. E pessoas que querem ficar saudáveis, pessoas que querem ter um corpo esbelto, pessoas que querem ter saúde, principalmente, tem que comer trigo sarraceno, que inclusive hoje é o que eu vou preparar no meu almoço. Um alimento completo, um alimento que, segundo algumas fontes, não está nesse artigo, mas já comentaram comigo que é inclusive um alimento também anticancerígeno, que é benefício melhor do que esse. Quer dizer, um alimento que combate o câncer, um alimento que vai funcionar como uma esponja e vai secar a sua barriga. Então, é claro que aqui no Brasil esse alimento tem um custo diferenciado, porque o Brasil não tem uma produção própria. Mas se você tem alguma relação com a agricultura, se você tem suas fazendas, já fica aqui a minha dica para você plantar trigo sarraceno. E você pode até utilizar o meu vídeo para fazer a propaganda dele. Se você é uma pessoa que ganha bem, se você é um funcionário público, eu recomendo substituir categoricamente o seu arroz pelo trigo sarraceno. Trigo sarraceno que, lembrando mais uma vez, não é trigo, e sim semente. Um alimento completo para a sua saúde, para a saúde da sua família, que eu, Cristiano, do canal Russificando, recomendo aqui para você. Então vocês agora me deem licença, que eu vou encerrar esse vídeo e vou, com esse presente que eu recebi de um dos meus seguidores, vou preparar esse alimento aqui para minha família. Então, vocês, boa saúde e sucesso!